Madrinhas de Guerra é um espetáculo resultante de uma pesquisa, porque eu escolhi as Madrinhas de Guerra como o tema da minha dissertação de mestrado. Então, nos últimos anos, eu fui em busca desse tema e tentando compreendê-lo. Eu não aprendi ou não fiquei sabendo da existência das Madrinhas de Guerra através de nenhuma instituição de ensino. Eu descobri isso na Feira da Ladra. Como eu sou colecionadora de cartas, estou sempre na Ladra, que é o meu passeio preferido, atrás de papéis e cartas, né? E eu vi, me chamou a atenção um envelope que eu nunca tinha visto na minha vida, e quando eu li, fiquei logo intrigada, porque dizia edição exclusiva do Movimento Nacional Feminino. Então, para mim, aí começa uma história, porque eu, de pergunta em pergunta, quero saber, mas o que era Movimento Nacional Feminino? De uma pergunta a outra, eu me vi dentro de uma pesquisa, dentro de um tema gigantesco, embora bastante lateral, né? Não é um tema muito debatido. Estas cartas se chamavam aerogramas. O nome já me encantou por ser, de uma certa forma, delicado e violento ao mesmo tempo, Madrinhas de Guerra. E por essa minha relação bastante profunda, que eu me dedico há muito tempo com a escrita de pessoas anônimas, eu acreditei que eu, através da escrita das Madrinhas de Guerra, poderia conhecer mulheres portuguesas que viveram, principalmente durante a chamada Guerra Colonial Portuguesa, ali de 61 a 74, que eu poderia conhecer, dialogar com outro tipo de conhecimento que não foi parar nos livros e que não se tornou literatura, que não se tornou discurso oficial. E assim como eles estão cumprindo o seu dever lutando pela nossa pátria, também vós tendes que cumprir o vosso, lutando pelo bem-estar dos nossos soldados. Antes de estudar as cartas, vou para estudar qual a literatura, qual a fortuna crítica que foi produzida a respeito desse movimento, e começo a me deparar com um discurso inaceitável para 2020, inaceitável para os dias de hoje. Livros sendo lançados agora, há um ano atrás, com um discurso, para mim, inaceitável sobre esse período político. Portanto, quando eu vou estudar esse movimento, eu discordo do que está escrito sobre ele. A partir do momento que compreendo um desconforto com uma história única a respeito das Madrinhas de Guerra, em vez de poder fazer essa pesquisa que eu acreditava que era sobre a escrita de mulheres comuns, acabo me havendo com uma história social de Portugal, com uma história muito maior, que não é exatamente a história das pessoas individuais que fizeram parte disso. Amadrinhar uma guerra a convite de Salazar. Me interessa trazer também o meu encontro com essa história, né? Porque é o único que eu consigo falar é do meu, com alguma maior propriedade. Então acaba que não é só sobre os livros de história, é documental, mas eu também prezo muito de como é que a ficção me ajuda a contar essa história que é documental. Esse tem sido um pouco o lugar que mais me interessa, assim, como criadora mesmo. Para mim é mais importante questionar se uma história mudasse de gênero narrativo, eu teria a mesma percepção dessa história. Então esse é um desejo que eu tenho, assim, como dramaturga, de trabalhar no Madrinhas de Guerra. O envelope me descobriu. Esse é o ano em que, obviamente, é demasiado simbólico para que não nos afete o fato de que são os 50 anos do 25 de abril e são eleitos 50 deputados do Checa na Assembleia da República. Nesse sentido, para mim, o questionamento que eu trago de alguns anos sobre como se lê um período tão complexo da história de Portugal e que muitas vezes é muito simplificado na sua narrativa, é simplificado nos livros de história nas escolas. Por que será que tem alguma coisa muito ruim se repetindo? O que a gente não fez que poderia ter sido feito? A gente ainda vai a tempo de se perguntar.